Nos bastidores do poder em Brasília, uma nova e intensa batalha começa a ganhar contornos dramáticos. O que estamos presenciando agora na Câmara dos Deputados não é apenas uma discussão burocrática sobre papéis e carimbos, mas sim uma ofensiva coordenada da oposição para abrir as cakes espreitas que o governo, Lula e o Poder Judiciário decidiram manter trancadas às 7 chaves. Imagine o cenário. De um lado, a estrutura do Estado e as decisões da alta corte. Do outro, parlamentares que buscam usar a transparência como uma ferramenta de desgaste político. Este embate, que ganha força agora, é uma verdadeira corrida contra o tempo. Estamos às vésperas de um ciclo eleitoral que promete ser um dos mais acirrados da história recente. E cada documento revelado ou cada sigilo mantido pode redefinir completamente a percepção do público brasileiro sobre como o dinheiro dos seus impostos está sendo gasto e como as decisões são tomadas na cúpula do país. A estratégia da oposição foi traçada com precisão cirúrgica, em uma jogada que mistura pressão política e timing estratégico. Um grupo de parlamentares busca acelerar a tramitação de um projeto de lei que tem um objetivo muito claro e audacioso: derrubar os sigilos impostos tanto pela gestão atual quanto por decisões monocráticas ou colegiadas do Judiciário. O clima nos corredores da Câmara é de urgência. O objetivo é transformar a falta de transparência em uma nova frente de desgaste para o Palácio do Planalto. Ao focar nesses documentos protegidos, a oposição quer enviar uma mensagem direta ao eleitorado, questionando o porquê de tanta proteção em torno de informações que, em tese, deveriam ser de interesse público. Recentemente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, sentiu o peso dessa pressão. É importante entender que, na política, o que não é dito muitas vezes tem mais peso do que os discursos oficiais. Ele foi abordado por parlamentares de diversos partidos que exigem prioridade total para esse texto. Mas o que exatamente esses deputados querem que você veja? O foco inicial da proposta é de tirar o fôlego de qualquer contribuinte. Eles querem abrir os dados sobre as viagens internacionais e nacionais da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Os custos, as comitivas e a logística dessas viagens têm sido alvo de especulações e críticas. E a oposição acredita que, ao abrir esses dados, encontrará munição pesada. Além disso, há um componente financeiro extremamente complexo e sensível: os dados ligados ao Banco Master. Estamos falando de informações que cruzam a linha entre o setor privado e as influências governamentais, algo que sempre desperta o alerta de órgãos de fiscalização e da opinião pública. Para entender o jogo de xadrez que está acontecendo agora, precisamos olhar para o que está ocorrendo nos outros tabuleiros do Congresso, nos corredores e nos cafés onde as decisões são realmente tomadas. Essa proposta de quebra de sigilo é vista como um contra-ataque direto e agressivo à agenda que o governo Lula tentou emplacar recentemente. Você deve ter acompanhado a movimentação em torno da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Essa pauta avançou e deu ao governo uma vantagem narrativa popular. Pois bem, a oposição agora tenta retomar as rédeas do debate. A acusação que ecoa nas tribunas é clara. Enquanto o governo tenta pautar o debate econômico com temas que agradam a massa, ele usa o sigilo como um escudo, uma armadura, para evitar o desgaste político que viria com a exposição de suas entranhas. É o clássico: mudar de assunto da política, mas com consequências que podem ser definitivas para o futuro da transparência no Brasil. O que realmente está em jogo aqui vai muito além de uma simples disputa partidária. Trata-se de acessar o DNA da influência em Brasília. Estamos falando de registros de agendas que mostram quem entra e quem sai dos gabinetes mais importantes do país, sem que o público saiba. Estamos falando de relatórios detalhados de visitas a ministérios que podem revelar o lobby por trás de grandes contratos. E o ponto mais crítico: documentos de investigações em curso que foram colocados sob segredo de justiça, incluindo materiais ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. O Supremo Tribunal Federal impôs restrições a esses dados e a oposição vê nisso
uma blindagem injustificada. Eles questionam veementemente a aplicação dos polêmicos sigilos de até 100 anos. Uma prática que o próprio governo atual criticou duramente durante a campanha eleitoral, mas que agora se vê acusado de utilizar ou manter. Este é, sem dúvida, o seigo da influência em sua forma mais pura. É uma armadilha silenciosa, um sistema de engrenagens projetado para anular a capacidade de fiscalização do cidadão comum e esconder as movimentações que ocorrem na penumbra dos corredores do poder. A pressão aumentou drasticamente após as decisões do ministro Dias Toffoli envolvendo dados fiscais sensíveis, o que apenas jogou mais lenha na fogueira das críticas à atuação do STF. Para os deputados da oposição, derrubar esses sigilos não é apenas uma manobra política, mas um ato necessário para restabelecer a transparência no país. Por outro lado, os aliados do governo argumentam que tudo isso não passa de um palanque eleitoral antecipado, com o objetivo de expor dados sensíveis fora de contexto, para criar escândalos artificiais. A grande verdade é que estamos diante de um momento de ruptura. Se esse projeto de lei avançar, poderemos ter acesso a uma montanha de informações que hoje são tratadas como segredos de Estado. O cidadão terá a chance de ver como se organizam as viagens da primeira-dama, quais são as conexões financeiras que preocupam o judiciário e por que certas visitas a ministérios são mantidas longe dos olhos da imprensa. É um jogo de luz e sombras, onde a verdade muitas vezes fica perdida entre o que é lei e o que é conveniência política. O sistema tenta usar essas barreiras para silenciar o questionamento, para dizer que você não tem o direito de saber como a engrenagem realmente funciona. Mas a pressão popular e a articulação parlamentar estão mostrando que o sigilo, por mais forte que seja, sempre terá oponentes dispostos a derrubá-lo. Nós vamos continuar acompanhando cada passo dessa tramitação, decifrando os códigos da influência e desvendando cada manobra que tenta moldar o jogo político a favor dos poderosos de plantão. Fique atento, pois o que está sendo decidido hoje na Câmara pode mudar o que você saberá sobre o governo amanhã. Inscreva-se agora para não perder nenhuma das nossas análises profundas sobre os bastidores do poder, onde a informação é a arma mais poderosa que você pode ter. O jogo está apenas começando, e nós estaremos aqui para garantir que você não perca nenhum detalhe dessa batalha pela transparência.